Você sabia que mais da metade da população brasileira é considerada débil mental? Já ouviu falar disso? Eu fiquei sabendo recentemente, né, vi numa palestra do professor Pierluigi, mais da metade dos brasileiros, eu suspeito que seja mais ainda, é considerada débil mental. Tem problema intelectual grave, tá? Eu não tô falando aqui, pelo amor de Deus, não tô falando aqui da galera que tem mesmo alguma condição, né? Tipo, tem algum transtorno mental. Tô dizendo que as pessoas que você pensa que são normais, que você esbarra com elas todo dia, que você conversa com elas, talvez as pessoas da sua família, os seus amigos, talvez você mesmo tenham um problema mental grave, né? Que é falta de inteligência crônica. Saber desse dado, saber por que isso acontece, é uma vantagem que poucos têm. Eu tenho essa vantagem, eu já sabia disso, já conhecia isso, e eu conheço várias pessoas que têm essa vantagem também. E se você não tiver, você vai acabar sendo passado para trás, você vai acabar ganhando menos dinheiro, você vai acabar conseguindo ter uma vida menos feliz. Então, eu vou te contar nesse vídeo por que isso acontece, tá? Primeira coisa, por que a maior parte esmagadora da população brasileira tem um problema brabo na inteligência, tá? Primeiro motivo de todos, saneamento básico. Falta de saneamento básico, ok? Então, olha que coisa triste, né? Olha que bosta, né? A maioria das pessoas, a maioria das crianças, né? Elas moram num ambiente que não tem esgoto tratado, que não tem saneamento básico. Quer dizer, o esgoto passa na porta delas, o esgoto de cocô, mijo de rato, tudo isso fica ali perto da casa dela, tá? Só que o cérebro se forma majoritariamente nos primeiros anos de vida. Então, até 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. É ali que está a maior formação, o maior desenvolvimento, a coisa mais importante do desenvolvimento cerebral está nesses anos iniciais da vida. Tá? É óbvio, o cérebro se desenvolve sempre, mas nada é tão importante, nada é tão crônico quanto esse desenvolvimento inicial. E o que acontece se você tiver verminose, se você tiver episódios de febre sinistros, longos e não tratados? O que acontece se você está exposto a bactérias bizarras? O que acontece se você não tem nutrição adequada, se você não come proteína, se você não tem alimentação decente na infância? Você está condenado a ter um cérebro pior para sempre. Para sempre. Olha que loucura, olha que irresponsabilidade dos nossos governantes, né? Ah, Pedro, então se na minha infância eu não tinha saneamento básico, eu peguei verminose, a minha infância foi terrível, eu fui exposto a todo tipo de coisa ruim, então você está dizendo que eu vou ter um prejuízo aí para sempre na minha vida? Exatamente, é isso que eu estou dizendo, né? E isso não é para te desmotivar, isso é para você saber, e aí sabendo disso você pode conseguir reverter em partes isso aí. Afinal de contas, muita gente, né, foi prejudicada de alguma forma, mas o que importa é você saber até que ponto você consegue reverter isso, e dá para reverter. Tá? Então o primeiro ponto é esse, tá? As condições em que as crianças brasileiras passam a infância, elas são terríveis em geral, tá? Mais de 60%, 70%, 80% das crianças vai ter algum tipo de privação importante ali na primeira infância. Isso aí já explica por que a maior parte dos brasileiros é burro, tem problema intelectual grave, tá? Segunda coisa, né? Não basta você ter problema na infância, as pessoas têm problema também na adolescência e na vida adulta. Então, existem vários hábitos que drenam a sua inteligência, existem vários hábitos que reduzem a sua inteligência, né? Então, por exemplo, você vai ver o teu padrão aí de comida. Eu como um monte de doce, eu como um monte de besteira o dia todo, né? Eu vivo de comer tranqueira, coisa derivada de farinha de trigo pra cacete, farinha frita, salgadinho, eu peço iFood toda hora, pizza, doce, com Kit Kat, com bisco, Nutella, sorvete napolitano, eu como todo dia, eu como açaí na frente da minha casa todo dia. Bem, você está se enchendo de açúcar, né? Você está se enchendo de coisa tóxica, está se enchendo de... Eu tomo café no copinho de plástico todo dia, o copo libera plástico ali dentro, né? Libera microplástico, acaba com teus hormônios. Então, isso aí obviamente reduz a sua inteligência, reduz a sua energia mental, reduz a sua disposição. E se olha para os brasileiros, a maioria almoça miojo, come de manhã, só come um pão, só um pão, não tem proteína, né? Então nesse vídeo aqui eu não tô julgando ninguém, tô falando, Pedro, mas um monte de gente não tem condição de comprar proteína. Você concorda comigo que proteína é uma coisa importante? Aí você tá me dizendo que um monte de gente não tem condição de comprar proteína. Eu sei, a gente tá falando a mesma coisa, é isso mesmo, eu só tô dizendo que isso traz consequências.
Se você mesmo concorda que é uma coisa importante, então você também concorda que traz consequências. As consequências são essas que eu tô falando aqui, né? E você vai entender agora como que isso se aplica a você e como que você pode usar isso a seu favor. Não é enganando as pessoas burras, né? É você entendendo como que funciona a sociedade brasileira. Isso é uma vantagem que você vai adquirir aqui nesse vídeo, certo? Então, hábitos alimentares, hábitos de vida mesmo, ficar o dia todo no celular, não dorme, né? Vive à base de café, come besteira o tempo todo, não se nutre, isso também te deixa burro, tá? E a maioria da população faz isso. E terceiro, os hábitos de consumo de conteúdo. Né, os hábitos de consumo de conteúdo das pessoas também são absurdos, né? Então você fica vendo besteira o dia todo, dancinha, ouvindo música péssima, né? O dia todo ouvindo música, só funciona à base de música, né? Vendo conteúdo de fofoca, conteúdo de vida dos famosos, conteúdo feito pra gente burra, né? Você vê que é um conteúdo feito pra gente burra. Ah, o Léo Dias postou que o casamento daquele ex-BBB de 2013, ele descobriu agora que ele foi traído. Conteúdo feito pra gente que é tipo, né? Então tá ali vendo uma coisa que totalmente ridícula, totalmente absurda, né? Pra falar mal dos outros, da vida dos outros, né? Enfim, hábito de consumo de conteúdo. E o quarto motivo é o nosso sistema educacional insano, né? Nosso sistema educacional péssimo. Não é à toa que a gente tira sempre as piores notas no PISA, nos exames internacionais de matemática, lógica e linguagem, certo? Não é à toa que você olha as médias do Enem, as pessoas tiram 400 na redação, tiram 500 na redação. As médias são baixíssimas, né? Se você tira 900 na redação, e qualquer redação consegue tirar 900, né? Tem várias redações horríveis que tiram 900, redação nada com nada, o corretor vai lá dar 900. Se tu tira 900 na redação do Enem, você já está dentro de 1%, 0,7% da população, né? Se eu te perguntar agora, às vezes, quanto que é 0,7% de 200, você não sabe responder, né? Olha que loucura, né? Percebeu? Então, olha só. Esses são os motivos, né? Sistema educacional, falta de saneamento básico, tudo isso. Mas aí, o que isso implica na sua vida? É que quando você vive numa sociedade que nem a nossa, uma sociedade repleta de pessoas burras, essas pessoas estão perto de você, né? E se alguém me perguntar assim, Pedro, mas de onde você tirou essa estatística, né? Cadê? Ou cadê o estudo que mostra que 50% dos brasileiros têm problema mental, né? Meu filho, né, olhe à sua volta, né, olhe os comentários de qualquer discussão na internet, olhe o jeito que as pessoas falam, olhe o jeito que as pessoas pensam, olha o nível da linguagem das pessoas, olha o jeito que elas comentam, olha como que elas reagem às coisas, né? Você vai ver que no Brasil as pessoas reagem simplesmente assim, elas têm um clube. Tudo que não for desse clube não presta e é uma bosta, e tudo que for desse clube presta, né? Então, eu sou desse clube aqui, eu sou desse grupo, eu sou da esquerda, então tudo que é vermelho é bom, tudo que é sobre liberação disso é bom, tudo que é sobre é bom, tudo que vem dessa pessoa é bom, e tudo que não vem é horrível, tudo que fala sobre é horrível. Não, eu sou da direita, então tudo que é azul eu gosto, tudo que fala sobre arma eu gosto, tudo que fala sobre bater eu gosto, tudo que fala sobre direitos humanos eu odeio, tudo que fala sobre empatia eu detesto, né? As pessoas pensam assim, elas têm um grupo e elas têm as mesmas reações que esse grupo a gatilhos emocionais. Se ela escutar uma palavra, se ela escutar democracia, ela reage de um jeito ou de outro. Ela tá travada ali, ela tem só um sistema, ela não tem um raciocínio, ela não tem uma inteligência, ela tem um sistema fabricado de reações às coisas, certo? E você vai ver que é assim em todo lugar, né? Em qualquer mesa de almoço do Brasil você vai ver esse tipo de coisa, né? Parentes ali se xingando, se ofendendo e todo mundo falando frases prontas que leu na internet, viu ali passando shorts, passando vídeos curtos, tá? Como é que você se blinda disso? Mas primeiro, qual a influência disso na sua vida, né? É o seguinte, quando você vive numa sociedade que tem tanta gente burra assim, essas pessoas falam muito no seu ouvido. Você está ouvindo o que essas pessoas dizem o tempo inteiro. Você escuta isso na sua família, você escuta isso em qualquer lugar que você vai. Então, essas pessoas, elas são uma máquina de destruir os seus sonhos, elas são uma máquina de te fazer mal. A burrice é tóxica. A burrice faz mal para quem está exposto a ela. A pessoa que é muito burra mesmo, embora ela sofra, ela não sabe por que ela está sofrendo, ela não sabe que ela é burra. Não existe uma pessoa que seja muito burra e tenha consciência plena disso. Então, inteligência é assim, quanto menos você tem, menos você sente falta. Então você pega as pessoas mais estúpidas que existem, elas se acham, na verdade, muito inteligentes. Ela fala, eu sou muito inteligente, né? Eu não tá maluco, né? Eu sou uma pessoa super inteligente. Na verdade, você vai ver
a inteligência dela é só consumo de vídeos rápidos da internet e ela pensa que ela é especialista naqueles vídeos de 5 minutos que ela assistiu, né? Naqueles temas que ela viu naqueles vídeos, certo? Então, como que você se blinda disso, né? Então é isso, a primeira coisa é entender qual é a influência que essas coisas têm na sua vida. Então vamos supor que você quer medicina. Você quer medicina, você vai ouvir um monte de gente, né? Qualquer plano que você queira fazer na sua vida, você quer medicina, você quer se casar, você quer passar num concurso, você sempre vai ouvir um monte de gente falando, não faça isso, isso é uma bosta, não, isso é uma merda, né? Vão dar várias opiniões naquilo que você está querendo fazer. E você geralmente vai escutar, né? Isso que é o mais trágico, né? Esses dias eu recebi uma pergunta, né? Foi ontem que eu recebi essa pergunta, que era um moleque que falou assim pra mim, ó: Pedro, eu tenho 20 anos, eu quero passar em medicina, mas eu tenho medo, eu fico travado, porque eu acho que eu já sou muito velho para ser aprovado em medicina. Eu tenho 20 anos, eu vejo que tem gente que passa com 17, com 18 anos. O que você acha? E aí vem o problema. Um monte de influenciador responde a isso. Todo mundo fala assim, ó: ah, não, você tá no seu tempo, cada história de vida é única, não fique se comparando com os outros. Mas, meu Deus, né? Isso é uma coisa tão absurda, né? Não se deve responder esse tipo de pergunta. Tem gente que pensa que tem que responder esse tipo de pergunta, né? Eu tô fazendo um bem pra pessoa responder isso. Você não tá fazendo um bem. A pessoa, se ela não tem capacidade de olhar pra própria vida e pensar: porra, essa pergunta minha não faz sentido nenhum. Essa pergunta não tem sentido, né? Eu tenho 20 anos, aí dá tempo. Será que eu tô velho pra passar em medicina? Porque eu vi que tem gente que passa com 17, 18, eu tô com 20. Ela própria não consegue pensar, falar assim: porra, que se eu passar com 20, e se eu não passar esse ano eu passar com 21, se eu passar só com 22, se eu passar com 23, se eu passar, no pior dos casos, se eu passar com 23 anos, eu vou ser médico com 29. Eu vou ser médico com 29, bicho. Tá ruim ser médico com 29? Não tá. Tá ruim com 29 anos eu ter um baita salário bom, eu ter uma profissão respeitada? Não tá. Ela própria não pensa isso, ela fala assim: pô, eu vi que tem gente que passou com 17, 18, então eu tô com 20. Aí eu tô velho. Aí tu tem que falar pra ela assim: não, tá tudo bem, pode fazer com 20 sim. Ah, e com 21? Não, com 21 também tá tudo bem, fica... E com 22? Com 22 também tá tudo certo, ou eu tô velho? Tem um número, com 24 agora já era, 24 anos tá muito velho. Isso não existe, mas se a própria pessoa não consegue refletir minimamente sobre isso, ela não quer medicina, ela não quer nada. Ela tá perdida, ela tá perdida, tá imersa dentro das próprias emoções, dos próprios sentimentos confusos, tá uma confusão na cabeça dela, ela não consegue pensar em nada, não consegue pensar num plano para a própria vida, não consegue falar assim: pô, eu quero ser médico, vou levar minha vida para cá. O que eu tenho que fazer para ser médico? A pessoa não consegue... Bicho, um dos piores sintomas de burrice é esse. É você não conseguir ter nenhuma noção sobre a sua própria vida. É você se comportar que nem um cachorro. Literalmente, o cachorro não tem noção da vida dele. O cachorro não para pra pensar: o que eu tô fazendo na minha vida? Né? Será que vale a pena mesmo eu cavar aquele buraco? Será que vale a pena mesmo? Eu tô mijando aqui, por que eu tô fazendo xixi aqui? Não pensa, o cachorro só vive. E a maioria das pessoas é assim também. Só vive. Não percebe, não para pra pensar. Fala assim: pô, será que não é um problema o que eu tô fazendo? Será que não é um problema o jeito que eu mexo no celular todo dia, vendo essas besteiras que eu vejo? Será que não é um problema? Todo dia, eu sou pobre, todo dia eu chego do trabalho, eu como um açaí ali de R$9. Porra, eu faço isso uns 25 dias por mês, né? Isso aí tá dando uma grana por mês, eu poderia usar essa grana pra outra coisa, né? Pô, isso aqui não tá me fazendo bem, esse negócio que eu como não tá me fazendo bem, será que eu não tô precisando de exercício físico? O jeito que eu estudo não tá dando certo? Não. As pessoas, elas só vão ficar afundadas naquele tipo de problema que elas estão, vão ver uma caixinha de perguntas e vão perguntar ali: o que eu faço? Independente do que você diga, geralmente elas não vão fazer, tá? Então isso é o mais sinistro na nossa sociedade. Você vê pessoas que estão afundadas até o talo nos próprios problemas, e são problemas básicos e elas não conseguem ter o mínimo de raciocínio, de sozinhas olharem para a própria vida e falar assim: pô, não é legal isso que eu tô fazendo com a minha esposa. Não é legal isso que eu tô fazendo com meu marido. Não é legal a forma que eu tô conduzindo minha vida. E o que acontece? Por que você precisa saber disso tudo? Porque numa sociedade em que as pessoas são tão burras assim, eu já falei, elas falam o tempo todo e isso te contamina. E você não percebe que isso te contamina. E outro problema: o que acontece com uma pessoa
tipo essa que eu acabei de falar, que a maioria dos brasileiros é assim, não tem capacidade de resolver os próprios problemas de forma alguma, fica só cada vez pior. A pessoa tá engordando, ela vai engordar, 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 engordar. Ela tá com diabetes, ela vai continuar comendo doce. Ela tá sedentária, ela vai continuar sedentária. A maioria das pessoas é assim, né? Ela não tem inteligência e ela não vai estudar também. Caraca, ela não tem inteligência, ela não lê e ela fala assim, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Então eu não vou ler, porque eu não gosto. O que acontece? Essas pessoas, elas se tornam pessoas invejosas. Então você vê que a maioria das pessoas se reúne o tempo todo para falar mal da vida dos outros, para ficar apontando defeito, para ficar reduzindo conquistas. Então a pessoa invejosa, ela logo depois se torna ressentida. O que é a pessoa invejosa? É a pessoa que odeia o bem, odeia ver os outros felizes, odeia as conquistas dos outros. Ela sabe que a amiga foi promovida, que a amiga emagreceu, ela fica ressentida com aquilo ali, ela não gosta. Mas o que é a pessoa que realmente tem ressentimento? O ressentimento, ele é o avanço da inveja. Quando a inveja não é tratada, quando você não admite que você é invejoso e que você despreza a felicidade dos outros, você vai se tornando uma pessoa ressentida. Uma pessoa ressentida, ela odeia o mundo. Porque ela começou sendo invejosa, então ela acha que ela merece alguma coisa. Ah, eu mereço mais coisas. E ela vê que o outro tem aquilo ali, ela não gosta. Por que ele passou em medicina? Ah, é porque o pai dele tem dinheiro, é porque não sei o quê. Pode até ser que sim, mas odiar aquilo ali não é a solução. Só que com o tempo, essa inveja não tratada vira ressentimento. Quando tem o ressentimento, ela olha para a estrutura do mundo e ela fala assim, o mundo é ruim, o mundo é horrível, nada no mundo presta. Então imagina, a pessoa que está agora falando que medicina está saturada, que medicina não presta, não façam medicina, não façam faculdade, não façam nada, né? Só que tem um monte de gente que sabe que medicina é bom, sabe que não tem nada disso de medicina saturada, não interessa quantos médicos tenham, sempre vai ter espaço para médico bom, sempre vai ter. E essas pessoas, elas continuam passando em medicina, elas continuam querendo medicina. E essa pessoa que odeia as coisas, ela tá falando, medicina não é bom, não façam medicina, ela tá tentando desmotivar os outros. Porém, os outros vão continuar passando em medicina. E o que acontece quando passam 2, 5, 10, 15 anos? Todo mundo continua fazendo medicina, todo mundo continua querendo medicina. E ela está há 10, 15 anos paralisada, sem fazer nada e tentando convencer todo mundo de que medicina não vale a pena. É um exemplo apenas com medicina. E aí? O que vai acontecer? A pessoa já se convenceu que fazer exercício físico não é bom, que ela é gorda mesmo e tem que ser isso. Aí ela tá falando isso pros outros, mas tá vendo que tem um monte de gente que tá emagrecendo e ficando forte. Quando ela começa a olhar para isso, ela começa a ter desprezo por tudo. A pessoa, ela, não vamos, ninguém tem que ter filho, ninguém tem que casar porque já tem muita gente no mundo, o mundo vai acabar, o aquecimento global vai acabar com tudo. Tá, passa 5, 10, 15, 20 anos, o mundo não acaba. As pessoas continuam casando, tendo filhos e ela tá como? Sozinha. Não teve filhos, não construiu nada, tá só consumindo coisa, só comendo. Só tá comendo e vendo série. Ela começa a odiar todo mundo que casou e teve filhos. E ela começa a achar que essas pessoas também odeiam ela e ninguém tá nem aí pra ela. Ela começa a achar que ela é o centro do mundo, né? Você vai dar uma olhada nas redes sociais, toda semana o mundo vai acabar para essas pessoas. Elas sempre dizem, Terceira Guerra Mundial, o mundo vai acabar, aquecimento global, olha isso aqui. Cadê? E as pessoas que estão vivendo a própria vida? As pessoas que não acreditam que o mundo vai acabar, as pessoas que acreditam que o mundo vale a pena. Isso já é um sintoma de inteligência. Então, num país desse, que vai sendo tomado por pessoas tão pessimistas, tão invejosas e tão ressentidas, você precisa se proteger. Se proteger é cortar essas pessoas da sua vida. Se proteger é não ser influenciado pela mesma mídia que elas são, que influencia elas. Não consumir o tipo de conteúdo que eles consomem, e nem conteúdo que você... Tem muita gente que pensa, né, que conteúdo de desenvolvimento pessoal é bom. Conteúdo de desenvolvimento pessoal. Bicho, você pega os vídeos que aparecem aqui no YouTube, né? Acabe com a procrastinação em 2 minutos. Acabe com a procrastinação com esse hack. Fique milionário aqui. Isso é conteúdo pra gente burra. Isso é conteúdo que faz mal. Você pensa que esse conteúdo é bom? Isso é conteúdo pra gente burra. Acabe com a procrastinação em 2 minutos. Você procrastina porque tu é imediatista, porque tu não gosta de fazer esforço, tu não gosta de trabalhar e você quer ficar se distraindo. Um vídeo que te prometa que vai acabar com a tua procrastinação em 2 minutos, ele tá simplesmente reforçando a sua procrastinação. É um vídeo para procrastinadores que não vão mudar, que vão continuar procrastinando. Procrastinação é um estilo de vida. É uma burrice crônica, é um descontrole da própria vida, da própria disciplina. Todo mundo passa por isso, eu também procrastino. Mas agora,
Você achar que a solução disso tá num videozinho de 2 minutos, acabe agora com a procrastinação agora, é só clicar aqui e assistir. E o cara te dá qualquer dica, fala assim, não, é a regra do caderno, é a regra dos 2 minutos, é a regra... É um problema muito mais profundo que requer uma solução profunda. Às vezes vai requerer, às vezes é problema de alimentação, às vezes é problema de exercício físico, às vezes é problema comportamental, às vezes precisa de TCC, pode ser um monte de solução, mas não é um videozinho de 2 minutos. Então, consumir conteúdo feito pra gente burra é uma coisa que te emburrece. Se proteger disso é você lutar pela tua própria vida. Se proteger disso é você falar assim, eu sei o que vale a pena. O que vale a pena é estudar, trabalhar, me alimentar bem, não comer um monte de besteira, lutar para ter um emprego melhor, para passar num concurso, para ser uma pessoa mais competente, para ser bom pros outros, para ser bom pros meus amigos. O que vale a pena é Deus. O que vale a pena é realmente viver uma vida digna, buscar me casar. Quando você acha que casamento é uma merda, casamento não vale a pena hoje em dia, o que você vai acabar acontecendo? Você vai cair na putaria. Se casamento não vale a pena, o que vale a pena é o quê? A putaria. Né? Se não vale a pena ter filho, o que vale a pena? Se não vale a pena estudar para medicina, o que vale a pena então? Vale a pena ficar onde você tá? Se não vale a pena estudar para concurso, o que vale a pena? Para esse pessoal nada vale a pena. Por isso que mais da metade da população brasileira é constatadamente débil mental, tem problema mental. São pessoas que vão o tempo todo tentar te desmotivar, te fazer mal, e se virem que tem alguém tentando sair dessa, vão começar a falar mal dessa pessoa. Mas o que importa? Não importa nada, porque eles vão falar mal de tudo, de qualquer forma. Um sintoma de burrice é esse, odiar tudo, falar mal de tudo, odiar a esperança, odiar a bondade, nada é bom, nada presta. Mesmo que a sua vida esteja ruim nesse momento, mesmo que você esteja com problemas, há esperança, existe esperança. Em qualquer lugar do mundo, eu não estou dizendo que você não possa ter circunstâncias muito piores, talvez você tenha, mas é justamente para quem tem uma circunstância às vezes muito pior. Se você já tem uma circunstância pior, você já mora num lugar horrível, você já mora com pessoas horríveis, você já tem uma alimentação horrível, a última coisa que você precisa é de alguém te dizendo que nada presta, que tudo acabou. Você precisa de esperança, você precisa saber que sempre existe algo melhor para você buscar. E eu quero que você busque. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo, né? E conta sempre comigo, que eu vou estar aqui sempre para te lembrar das coisas boas, que você acaba esquecendo, não tem problema, mas eu tô aqui para isso. Até a próxima!